Genocídio é um termo utilizado para descrever um ato deliberado com a finalidade de exterminar total ou parcialmente um grupo nacional, étnico, religioso. Então, se criar ações com esse objetivo, exterminar. Pode ser com a proliferação de doenças, ou com assassinatos, ou trabalho forçado degradante que leve a pessoa à exaustão e à morte. E o primeiro genocídio que vem na nossa mente é o Holocausto, que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde os nazistas, liderados por Adolf Hitler, tinham um plano de exterminar os judeus que viviam na Europa. Então se construiu lá os campos de concentração, e nesses campos de concentração se facilitou, se sistematizou a morte de judeus em massa. Mas espera aí. Primeiro ponto que eu vou colocar na sua mente, para a gente pensar. Tá, eram só judeus? Não. Você também tinha ciganos, você tinha poloneses e prisioneiros soviéticos, que também estavam dentro desse projeto de extermínio dos nazistas. Outro ponto que eu coloco na sua mente, por que quando eu pergunto de genocídio, você já faz a relação com o Holocausto? Se eu perguntar para 20 pessoas, 15 vão lembrar do extermínio dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Simples. As grandes empresas de produção de filmes americanas, elas foram financiadas pós-Segunda Guerra Mundial por banqueiros, por grandes magnatas judeus. Então os judeus financiavam essas empresas para que elas produzissem filmes que divulgassem aquela atrocidade que tinha acontecido com eles. Qual que era o objetivo? Sensibilizar o mundo e justificar a criação do Estado de Israel. Olha aí, ó, isso todo mundo tem que ficar sabendo. Olha, isso não pode acontecer de novo com a gente tem que ter o nosso país. E nada legítimo. O que aconteceu foi uma atrocidade. Mas a gente tem que lembrar que não existiu somente esse genocídio. Nós tivemos outros, em número de mortos, muitas vezes pior. Mas como não são divulgados, nós lembramos somente do genocídio contra os judeus. Nós precisamos lembrar que nós tivemos também o genocídio de dezenas de milhões de indígenas que viviam na América, tanto na América anglo-saxônica como na América Latina. Astecas, maias, incas, as nossas tribos indígenas que viviam aqui no Brasil, os povos originários, os indígenas estadunidenses como os Apalaches e dentre outros grupos, todos foram exterminados por europeus. E isso também é um genocídio. No momento que eles chegaram aqui, proliferaram doenças e também eles já tinham domínio de armamentos que utilizavam pólvora, que facilitou ainda mais a morte desses grupos. Muitos desses grupos não aceitavam a presença desses europeus. Foi um genocídio em números tão absurdos como realizado pelos nazistas. E pouco é falado. O próprio cinema americano tem pouquíssimos filmes que retratam esse absurdo. Só para você ter uma ideia, a redução foi de 90% após esse contato com os europeus. Você lembra desse genocídio? Muitas vezes nem na escola a gente estuda de forma profunda, né? O que os europeus fizeram com os povos originários aqui na América. Tá, Gê, mas isso faz muito tempo, era outro mundo. Me traz aí genocídios mais recentes, né? Sim, por exemplo, o que ocorreu no Camboja, de 1975 a 1979, onde o Khmer Vermelho, que era um grupo liderado pelo general Pol Pot, matou, cara, mais de 2 milhões de pessoas com fome, doença e assassinatos. Cara, 1975, 1979, na Guerra do Camboja, que também está dentro do contexto da Guerra Fria, liderado pelos Estados Unidos e pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá, Gê, mas me traz algo mais novo. Sim, 1992,
a 1995, na Guerra da Bósnia, onde os sérvios lideraram um genocídio que foi sistemático para eliminar a presença de quem? Dos muçulmanos bósnios que viviam lá. Cara, isso aqui foi absurdo. Tem filmes, não filmes estadunidenses, sim europeus, que contam, cara, esse genocídio. Coisas absurdas aconteceram aqui, tá? Eu nem vou relatar porque é algo assim, olha, horrendo, da mesma proporção que aconteceu no Holocausto. Mais de 100 mil pessoas morreram no genocídio liderado por Slobodan Milošević, um carniceiro. Aí nós tivemos o genocídio armênio, que também pouco se fala, de 1915 a 1923, liderado pelo Império Turco-Otomano. Você teve aí mais de 1,5 milhão de armênios que foram mortos. Lembrando do Uzbequistão, que varreu os armênios de Nagorno-Karabakh faz pouco tempo, no momento que a Rússia lavou as mãos e deixou de apoiar os armênios. Tá, Jean, teve mais algum? Sim, na Ucrânia, 1932 a 1933, Holodomor. Só para você ter uma ideia, morreram de 2,5 a 7,5 milhões de ucranianos de fome e de trabalhos forçados. Tudo isso foi liderado por Stalin. Perceba que genocídio a gente não consegue mensurar de fato quantas pessoas morreram. Por quê? Muitas vezes as pessoas morrem, eram jogadas em valas comuns, é ateado fogo, os pertences sumiam, a documentação sumia. Então você não tem números exatos, tem o quê? Cenários, projeções. Ó, só trouxe alguns aqui, cara, tristes que aconteceram no mundo. Tá, vou trazer um também que foi absurdo em 1994, em Ruanda. 2 povos pós saída da Bélgica do país pelo poder político, os Tuts e os Hutus. Lembrando que os belgas apoiaram um desses grupos. Jean, eu quero saber tudo sobre isso. Assista a aula minha sobre o genocídio em Ruanda. Lá eu trago os detalhes. Foi também uma coisa absurda. Em 100 dias, você teve aí a morte de mais de 800 mil pessoas. Também uma barbárie com facão. Eles saíam nas ruas caçando. Cara, coisas assim que não tem como a gente pensar, né, de tão horrenda. Aí algo que pouca gente fala também, porque nós estamos falando de um país desenvolvido, parceiro histórico da Inglaterra, a Austrália. Aliás, os ingleses foram responsáveis por esse genocídio. Mais de 1 milhão de aborígenes foram mortos direta e indiretamente na Austrália, exterminando praticamente esse grupo indígena. Hoje, você tem 100 mil que vivem ali em guetos, né? Entre aspas, aí, campos de concentração dentro da Austrália. Você lá tem bairros aborígenes, os aborígenes não se relacionam muito com os australianos. Cara, algo também absurdo que ocorre na Austrália e pouca gente fala. Os ingleses foram responsáveis por isso no momento que ocupou ali a Grande Ilha. Um dos piores também em número, estima-se mais de 10 milhões de pessoas mortas, foi o Holocausto do Congo. No momento que os belgas dominaram o país, foi a partir do genocídio que eles conseguiram manter as posses territoriais. Então, trabalhos forçados, proliferação de doenças, assassinatos. Olha aqui uma imagem, ó, de um jovem. Eles cortavam as mãos das pessoas que não queriam trabalhar, que cometiam algo que eles achavam que era errado. Isso aqui é uma das coisas mais absurdas da história da humanidade. Reduziu a população do Congo, cara, em números assim, absurdos. E pouco é falado. Por quê? Na África. Porque na África aí ninguém fala absolutamente nada. Também foi um outro genocídio. Aí nós temos o genocídio dos assírios, também liderado pelos turco-otomanos, ali na Primeira e Segunda Guerra Mundial, mais de 300 mil assírios que viviam ali na Síria, no norte do Iraque, foram mortos nesses períodos com massacres também assim horrendos, tudo liderado pelos otomanos. E pouco se fala, tá? Isso aqui é século XX,
Isso aqui é século XX. Então nós estamos falando de 1410. Se a gente volta para lá também, tem vários exemplos de genocídio. Mas vamos trazer para algo mais atual, né? Mais ali da geografia. Cara, isso aqui foi ontem, se a gente for olhar numa linha histórica. E pouco se fala. Se percebeu que pouco se fala de todos esses outros genocídios? E o genocídio realizado pelos nazistas aos judeus é muito explorado pela mídia. Eu não estou colocando em balança vidas, tanto uma vida em Israel como uma vida na África tem o mesmo peso. Eu estou pontuando que nós tivemos outros exemplos no mundo. Tá, Jean, e o que está ocorrendo em Israel? Agora vem a minha opinião, analisando os fatos, a partir dos meus conhecimentos de geopolítica, da região e da geografia. Ó, primeiro ponto, Israel é uma das grandes potências militares da região. Se a gente for para algo mais específico, que é a inteligência, Israel, desde a Segunda Guerra Mundial, com o Mossad e depois outras instituições, é um dos líderes quando nós falamos de inteligência. O território de Gaza, ele é minúsculo. A Cisjordânia está nas mãos dos israelenses há muito tempo. Inteligência, território pequeno. Será que Israel não sabe de fato onde estão os líderes, onde estão os terroristas do Hamas? Você acha que eles não sabem? Muito se diz que os líderes do Hamas estão no Catar. Você acha que qualquer movimentação não daria para prender ou para fazer algo até pior com esses líderes? Porque quando você quer acabar com uma organização, você pega quem? O líder. O líder. Que você desmantela o quê? O cara que pensa, o cara que financia. Você acha que Israel não sabe disso? Israel invade o território, começa a obrigar a população a ir para o sul, pressiona a população no sul, na fronteira com o Egito, e agora simplesmente bombardeia a cidade de Rafah, onde está a grande parcela da população que migrou do norte para o sul. O que você acha que é isso? Bombardear uma população que está o quê? Enclausurada num microterritório, passando fome, passando sede. Você está vendo? Bombardeio, fome, sede. Ou eles querem que essa população vá para o Egito pela Península do Sinai, ou seja exterminada ali. Porque o projeto de Benjamin Netanyahu é o quê? Ocupar a região da Palestina para sempre, como eles fazem com a Cisjordânia. Isso não é um genocídio, não estou colocando na balança, porque cada cenário é um cenário, mas vida é judaica, é palestina, tem o mesmo peso. E já morreram mais de 30 mil pessoas, dentre elas a grande maioria mulheres e crianças que são os mais vulneráveis. Eu não vejo falar em números de soldados do Hamas. Beleza, galera? Tamo junto, pra cima deles. Vamos pensar que é mega importante. Valeu, é Gabarita Gel.